Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Memórias do Tempo, aqui pelo Bunker da Cultura Web Rádio, também disponível nas plataformas do Facebook, do YouTube e do Instagram. A pauta das últimas semanas é a tragédia no Rio Grande do Sul. Hoje eu trago um pouco da história do Rio Grande do Sul e, por que não dizer, da história brasileira também, já que o Rio Grande do Sul promoveu o que a gente pode chamar de o primeiro grande movimento bélico ou a primeira guerra pela qual o Brasil se envolveu com dois países vizinhos. O Rio Grande do Sul, até o 18, era um território que também era conhecido como Terra de Ninguém, né? Era uma um vasto território de campos, com muito gado, com tribos indígenas de coletores e caçadores vivendo nesse território, e que basicamente ele só o pedaço do território que era ocupado e utilizado era mais a parte do campo, ou da campanha, ou do pampa. Apesar de que também no Planalto e também na Serra existiam tribos indígenas que habitavam esse território. No início do século XIX, a riqueza começa a vislumbrar a ampliação do território, porque naquele momento a monarquia portuguesa ela tinha como parâmetro de poder a quantidade de terra. Quanto mais território tivesse, mais poder ou mais poderosa era essa monarquia. Essa ampliação de território pela coroa portuguesa, ela não se estendeu apenas para o sul, mas também para o oeste, para a interiorização. Lembrando que o território português era uma pequena faixa litorânea que terminava na cidade de Laguna, em Santa Catarina. O Rio Grande do Sul pertencia à colonização espanhola, mas era um território de ninguém. Ali os atuais uruguaios utilizavam aquele território como pasto, uma parte os argentinos, os castelhanos também utilizavam, mas basicamente era uma terra de ninguém, né? Era um, era um território nativo, com suas tribos vivendo ali, caçando, coletando e habitando esse território. Pois bem, em, mil, em 1823, o Dom Pedro I resolve levar adiante a ampliação do território brasileiro e desencadeia o que nós conhecemos como o primeiro conflito bélico do Brasil, que foi a Guerra da Cisplatina. Mas por que ocorreu a Guerra da Cisplatina? Apenas por uma questão de ampliação do território brasileiro? A região da Cisplatina, atual Uruguai, era um local de tensão e atrito desde o período colonial. A disputa pela Cisplatina teve como marco estipulado pelos historiadores
o ano de 1680, quando a coroa portuguesa autorizou a de um forte na margem oriental do Rio da Prata. Surgia nesse momento a colônia de Sacramento. A colônia de Sacramento foi alvo de intensa disputa entre portugueses e espanhóis. Foram assinados diversos tratados territoriais entre as duas nações, tais como o Tratado de Madrid de 1750 e o Tratado de El Pardo em 1761 e o Tratado de Santo Ildefonso em 1777. No entanto, apesar dos tratados, a disputa e a indefinição acerca do controle de Sacramento permaneceram durante o século XIX. A partir de 1808, quando Dom João VI transfere para o Brasil com a corte portuguesa, a invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas, o impacto disso no Brasil foi imediato, inclusive na questão das relações internacionais. Em represália, a ação dos espanhóis de permitir que as tropas francesas cruzassem seu território para invadir Portugal, Dom João ordenou a invasão de Sacramento e nomeou a região de Cisplatina. Aconteceram duas invasões dos portugueses na região. Em 1816, a Cisplatina foi invadida de maneira definitiva e agregada ao território de Reino de Portugal, Brasil e Algarve. As tropas brasileiras eram lideradas por Francisco Lecor e eram formadas por aproximadamente 14.000 soldados. Os objetivos, conforme lista de Francisco Castro, eram dois objetivos. Sob domínio português, as colônias espanholas e expulsar um revolucionário local chamado José Artigas. A ocupação da Cisplatina por Portugal aumentou a tensão e o desgaste que existiam na região platina, porque o comandante Lecor indispôs-se bastante com a população local, agindo de maneira autoritária. Além disso, o desgaste do Reino de Portugal com as Províncias Unidas, sobretudo com a elite portenha de Buenos Aires, aumentou consideravelmente. Em 1822, o Brasil declarou sua independência e, sob a liderança de Dom Pedro I, e a anexação ao território brasileiro foi confirmada. A região, inclusive, mandou representantes para a Assembleia Constituinte, que redigiu a primeira Constituição do Brasil, a que foi rejeitada por Dom Pedro I em 1823. Por causa da tensão permanente na Cisplatina, iniciou-se uma rebelião em 1825, organizada por Juan Antônio Lavalleja. Nessa rebelião, Lavalleja e seus aliados, conhecidos como 33 Orientais, declararam a separação da Cisplatina do Brasil e a sua vinculação com as Províncias Unidas. Essa atitude de Lavalleja aconteceu porque ele e seus aliados estavam sendo apoiados material e financeiramente pelos portenhos. De cada lado podem ser resumidos da seguinte maneira: o Brasil colocar fim à rebelião na Cisplatina e retomar o controle da região. O Uruguai, do movimento liderado por Lavalleja, o objetivo principal era anexar-se às Províncias Unidas, mas havia uruguaios que defendiam a independência. As Províncias Unidas queriam garantir a anexação da Cisplatina ao seu território. Em 10 de dezembro de 1825, o Brasil de Dom Pedro I declarou guerra às Províncias Unidas, marcando o início oficial da Guerra da Cisplatina.
Uma vez deflagrada a rebelião na Cisplatina, a ação do imperador foi de intervir militarmente para evitar a perda da província, do território. A rebelião iniciada em abril de 1825 e as ações tomadas pelo imperador a partir desse momento foram entendidas pelos historiadores como precipitadas. Francisco Castro sugere dois erros capitais cometidos entre o início da rebelião e a declaração formal de guerra. Decreto de dezembro de 1825, que impedia a circulação de navios nos portos da região platina, o anúncio de Dom Pedro I oferecendo recompensas pela captura de La Valera e Frutuoso Rivera, militar aliado da rebelião. As ações de Dom Pedro serviram apenas para agravar os ânimos na Cisplatina. Além disso, os altos gastos e a truculência de Lecor contra a população local não foram de serventia alguma para o Brasil. A guerra foi oficialmente declarada em 10 de dezembro de 1825, mas historiadores apontam que antes disso já haviam acontecido batalhas entre as tropas brasileiras e as tropas republicanas ou os rebeldes da Cisplatina. Para piorar a situação do Brasil, a economia estava em frangalhos e o império mal tinha condições de pagar o funcionalismo. Mesmo assim, Dom Pedro optou por declarar a guerra contra as Províncias Unidas na data mencionada. Durante o conflito, algumas batalhas foram travadas, sendo a maioria delas conflitos de pequena escala. Algumas das batalhas da Guerra da Cisplatina foram a Batalha do Rincão das Galinhas, travada em setembro de 1825, e as tropas brasileiras derrotadas. A Batalha de Juncal, Batalha Naval de fevereiro de 1827, em que a Marinha Brasileira foi derrotada. A Batalha de Ituzaingó, batalha travada em 20 de fevereiro de 1827, em que novamente as tropas brasileiras foram derrotadas. Conclusão: quem ganhou a guerra? A derrota sofrida na Batalha de Ituzaingó foi duríssima para as tropas brasileiras, uma vez que cerca de 1.200 brasileiros morreram nela. Logo após, o Brasil concordou em iniciar negociações para tratar da cessão definitiva da Cisplatina para os uruguaios. O resultado dessa negociação foi a assinatura da Convenção Preliminar de Paz, de 27 de agosto de 1828. Nesse momento, o Brasil ainda suas pretensões territoriais sobre a Cisplatina e aceitou a derrota militar. Há, no entanto, que se considerar que os argentinos também não alcançaram os seus objetivos, uma vez que no início do conflito os uruguaios haviam anunciado a sua vinculação com as Províncias Unidas. Nesse acordo, argentinos e brasileiros concordaram pelo fim de suas pretensões na Cisplatina e pela independência da região, surgindo assim a República Oriental do Uruguai, sendo que parte da Cisplatina, o que compreende hoje o estado do Rio Grande do Sul, ficou para o Brasil e o restante do território se tornou a República Oriental do Uruguai. As consequências dessa foram gravíssimas. Primeiramente, a guerra ampliou a crise econômica que atingiu o país. Os gastos com o conflito foram gigantescos e quebraram a economia brasileira. Além disso, essa situação foi agravada pelo fato de que, durante os anos da guerra, a Casa da Moeda emitiu grande volume de moeda, o que causou a sua desvalorização. A guerra também contribuiu para desgastar a imagem de Dom Pedro. O imperador vinha sofrendo um desgaste contínuo desde 1822 por causa de seu autoritarismo.
ao final da guerra, a derrota e a crise econômica fizeram a sua popularidade despencar. E a partir daí a gente conhece todo o trâmite final da primeira regência, do primeiro período regencial no Brasil. Sai Dom Pedro I, volta para Portugal para assumir o trono português e assume aqui o Dom Pedro II. Mas, mais uma vez, o Rio Grande do Sul, que antes era terra de ninguém, acabou, após a guerra, se tornando território brasileiro, mas que anterior à guerra era um território que fazia parte da Cisplatina, fazia parte do uso tanto de uruguaios quanto de argentinos. No nosso próximo Memórias do Tempo, eu vou trazer para vocês o episódio da maior e mais duradouro conflito armado brasileiro, a Guerra dos Farrapos. Memórias do Tempo desta quarta fica por aqui. Eu retorno na próxima semana com um tema Guerra dos Farrapos.